Olá, meus irmãos, voltamos então para o nosso último estudo na terceira carta de João, encerrando assim também a nossa série, nas três cartas de João. E olha, já te digo que nós já estamos, hoje eu gravo dia 24/3 de 2023, nós vamos começar na nossa reunião de oração a primeira epístola de Pedro. Eu vou tentar também fazer, à medida que as reuniões de oração forem acontecendo, gravar também, colocar aqui para os irmãos a primeira epístola de Pedro, gravadinha, explicadinha, se Deus quiser. Mas vamos hoje aqui para nós, lembrando, eu sou o pastor Ramon, da Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu, e essa série nasceu nas nossas reuniões de oração. Hoje nós vamos aqui nos versos 12 a 15, de terceira carta de João, terminando com algumas recomendações ao Demétrio e as palavras de despedida. Diz assim, verso 12: Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Que Deus nos guie e nos conduza nessa exposição da palavra. Queridos, então no outro vídeo nós vimos como João ele condena a figura de Diótrefes, um falso líder da igreja que se opunha aos missionários e até ao próprio João, que engavetava cartas de João. E hoje um outro personagem vai ser colocado. Nós já vimos Gaio, que era uma pessoa boa, que recebia os missionários, a qual João está feliz com ele. Vimos esse Diótrefes, que é um líder mau, que não deve ser imitado. E agora aparece também essa figura de Demétrio, a qual ele é recomendado por João. João faz recomendações sobre ele, embora nós tenhamos a dificuldade que nós não sabemos bem quem foi Demétrio, qual que é a relação deles com esses personagens. Mas vamos ver, algumas notas. Olha como é que João começa esses versos recomendando a figura de Demétrio. Ele diz assim, quanto a Demétrio. Quem que é esse? Irmãos, existem dois Demétrios no Novo Testamento. Um era um ourives lá da igreja de Éfeso, que se levanta contra Paulo com aquela questão lá com os que fabricavam coisas de Diana. Está lá em Atos 19, verso 24. E o outro Diótrefes é esse desse texto. Se for o primeiro, aquele de Atos 19, 24, então realmente nós estaríamos diante de um caso de conversão abrupta, uma conversão realmente gigantesca e grande, que não é impossível. Mas o ponto é que Demétrio não era um nome grego incomum, era comum. O que nós sabemos sobre esse homem então? Sabemos que Demétrio era um desses irmãos enviados pelo apóstolo, em viagem missionária. Provavelmente ele está levando essa carta e ele precisa de acolhimento, precisa também ser auxiliado no seu trabalho missionário. Então ele vai até Gaio, João manda ele para Gaio e aproveita o ensejo da carta para recomendar Demétrio. Porque olha como é que continua. João dá algumas credenciais desse homem no verso 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Ou seja, três testemunhas aqui avaliam o trabalho de Demétrio. Se você for para Deuteronômio 19, no verso 15, você vai ver que num tribunal, três testemunhas, eles estabelecem a verdade. Então, João está mostrando três testemunhas do caráter aprovado desse Demétrio. Ele está usando esse sistema jurídico do povo hebreu. E ele coloca como testemunha todos. Quem que são esses todos? A igreja de Éfeso, a igreja que João pastoreava. E isso é muito importante, porque mostra para nós que quem que dá o aval da vocação de alguém? É a igreja, irmãos. Ninguém pode autodenominar-se. Eu descobri que eu sou pastor, eu descobri que eu sou missionário. Não, ninguém pode autodenominar-se missionário ou pastor. Quem dá esse aval é a igreja.
É a igreja que observa o proceder da pessoa, testemunha ao favor dela. Então você vê que aqui todos testemunham do caráter de Diótrefes. Além do todos, João também coloca como testemunha a verdade. O que significa isso? Quer dizer que ele era firme na doutrina, era um homem que conhecia. João personifica o evangelho, né? A verdade é o evangelho. É como se ele personificasse a figura do evangelho. Então, Diótrefes também é recomendado pelo evangelho. Ele é uma pessoa que conhece a palavra, firme na palavra e prega o verdadeiro evangelho. Ele fala também de um nós que dá testemunho, né? Quem que é esse nós? Nós aqui é um plural retórico, é o próprio João. O próprio João diz, e Gaio confiava em João, né? Tanto que recebe os seus missionários. E aí, esse Demétrio então é recomendado pela igreja, é recomendado pela palavra de Deus, que ele é firme na verdade, e ele é recomendado pelo próprio apóstolo João. Meus irmãos, isso sim é um obreiro aprovado, hein? Você lembra que lá em Atos capítulo 6, no verso 3, quando vai ser instituído o diaconato, ali os apóstolos falaram, olha, peguem aí 7 homens que sejam de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Ou seja, os homens encarregados ao serviço têm que ter, entre as suas qualificações, boa reputação. A igreja está recomendando Demétrio. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Isso demonstra, Demétrio demonstra isso pelo conhecimento e pela a firmeza que ele tem no Evangelho. E cheio de sabedoria. João está recomendando esse homem, dizendo, não, pode ir, que ele é um obreiro aprovado. 1 Timóteo 3, no verso contrário, ele fala que, Paulo falando dos oficiais, fala que eles precisam ter bom testemunho dos de fora. Então, os embaixadores de Cristo, meus irmãos, não podem ser pessoas conhecidas por defeitos de caráter. Não é uma pessoa perfeita, mas é muito importante que nós escolhamos servos, gente que serve do Senhor mesmo, que seja sempre acompanhado de testemunho, que todos digam, não, esse aí realmente é um obreiro aprovado, e além disso, não só a igreja, mas a verdade também, né? Que seja uma pessoa firme na palavra de Deus. Ou seja, isso são as qualificações de um bom missionário. Ninguém pode dizer a si mesmo que é um missionário, mas ele precisa vir com esse testemunho. E Demétrio é esse homem. João está dizendo, Gaio, pode receber esse cara, pode ajudar ele, porque ele é um homem bom, ele é um homem de caráter, ele é um obreiro de Deus, fiel e que merece ser enviado com toda aquela dignidade que ele já falou para nós nos versos anteriores. E aí João então começa a sua despedida. E ele começa mostrando que havia muita coisa ainda a ser dita. Verso 13. Muitas coisas tinha que te escrever. E aí, eu estou usando a tradução Almeida Revista e Atualizada, mas eu queria propor, né, uma outra tradução. Em vez de tinha que te escrever, só tinha muito que escrever. Porque essa tradução ara parece que tinha alguma coisa que obrigava João a escrever. Mas não é isso. É como se João dissesse, olha, o assunto é grande. É uma forma muito parecida. Ele terminou a segunda carta de uma forma muito parecida. Talvez fosse uma forma comum de terminar cartas pessoais, né? Mas a ideia é que, olha, tinha muita coisa ainda para ser dita. Olha como é que ele continua o verso 13. Todavia não quis fazê-lo com tinta e com pena, né? Porque o assunto é longo. Missões, inclusive, não sei quanto a você, mas é um assunto que me empolga muito. Então é muito grande, uma carta só seria pequena demais. Teria muito a ser dito, como se João falasse assim, Gaio, eu tinha tanta coisa que eu poderia dizer ainda, mas João tem o desejo de encontrar com esse seu filho na fé. Olha como é que o verso 14. Pois, em breve, espero ver-te, então conversaremos de viva voz. Esse é o motivo. Por que ele não quer estender a sua carta? Porque ele planeja uma viagem. E nessa viagem vai ter um lado bom e um lado mais chato. O lado mais chato é que ele vai confrontar Diótrefes. Ele precisa chegar a resolver, e isso, do jeito que o texto fala, ele não vai fugir do conflito. Ele vai resolver as coisas com Diótrefes. Mas ele vai também visitar Gaio. Ou seja, é uma viagem trabalhosa, mas também muito
proveitosa, muito feliz, né? Gaio, eu tinha muita coisa para te escrever ainda, mas nada substitui uma boa visita, né? Sentar junto, trazer para os nossos dias, né? Assentarmos na mesa, tomarmos um café, conversarmos, isso realmente é muito bom. E aí João termina com um desejo por paz. Olha o verso 15. A paz seja contigo. Que era uma saudação muito comum na época, tá? Mas que também reflete o desejo do apóstolo. Porque esse homem está passando, o Diótrefes está causando muito mal para ele, e é um mal conflituoso. Então João termina desejando paz. E em seguida transmite, né, as saudações de alguns companheiros. Ele diz assim, os amigos te saúdam. Quem que são esses amigos? Esses amigos é gente da igreja de Éfeso que conhecia Gaio, né? São os amigos. E aí ele pede que Gaio também transmita as saudações, que o verso 15 termina assim, saúda os amigos, nome por nome. Olha que lindo. João olha para a igreja e fala assim, vamos contextualizar, trazendo para hoje, né? Manda o meu abraço aí para os meus amigos, esses amigos que eu tenho nessa igreja, a igreja composta por amigos, né? Diferente desse infeliz, desse Diótrefes que está expulsando gente. João está dizendo, olha, a comunidade dos amigos, né? Saúda eles aí, levo as minhas palavras de saudação aos meus amigos. E aí, queridos, eu termino com algumas aplicações finais, pegando o geral da carta. O que nós aprendemos com essa carta tão pequenininha, mas tão valiosa? Eu espero que tenha sido realmente bênção na sua vida. Irmãos, primeiro aqui nessa cartinha nós aprendemos que o amor missionário faz parte da vida da igreja. A igreja que não se envolve com missões, gente, ela está falhando. Faz parte do nosso trabalho. Você pastor, você líder que me ouve, ou membro de igreja, leve para a sua liderança uma proposta de apoio missionário. E olha, há muitas áreas para atacar. Se você é presbiteriano, procure aí a JMN, a APMT, que são agências de missões presbiterianas. Mas se você é de outra denominação, acesse, por exemplo, o portal Portas Abertas, né, o site do Portas Abertas, e ali você tem muita chance de ajudar a igreja perseguida. Mas olha, não deixe de ajudar. Você quer ver a sua igreja crescer? Você quer ver os membros da sua igreja se tornarem ainda mais firmes e fervorosos? Ajude a expansão do evangelho entre as nações. Talvez você não possa ir, não possa enviar ninguém, mas faça campanhas missionárias, reúna recurso, conheça campos, apresente campos missionários para a sua igreja. Sabe, tem tanta coisa. Mas, olha, não deixa de investir em missões. Gaio era um grande exemplo de crente. Por quê? Porque ele investia em missões. Ele é o exemplo vivo do amor que as duas cartas anteriores falaram que o crente tinha que ter. Ele botava a mão no bolso e ele investia na pregação às nações. Além disso, nós aprendemos aqui nessa carta que nós precisamos tomar muito cuidado com quem a igreja coloca por líder. Bom, na igreja presbiteriana, os nossos líderes são escolhidos por eleições. A igreja indica os nomes e são eleitos, né, numa assembleia. Nós não sabemos como Diótrefes chegou ao cargo. Provavelmente também foi por meio de votação, porque o sistema da igreja primitiva também era o sistema presbiteral. Então, era comum naquele tempo. A igreja votou nesse cara, gente, mas votou sem entendimento, votou por votar. E a igreja sofreu com isso. Então, cuidado com os líderes que você coloca na sua igreja. Irmãos, também nós entendemos que os crentes, eles precisam obter um bom testemunho dos de fora. Vê que isso está na carta. 1 João nos chama a nos avaliar. Se você não viu a explicação da primeira carta de João, vai lá na playlist, assiste lá. Porque João, ele chama os crentes a se avaliarem em 3 testes. O teste da moral, o teste do amor e o teste da doutrina. Então, isso mostra que nós precisamos nos avaliar e a igreja precisa ser conhecida por esses testes. Os seguidores de Cristo são aqueles que vivem uma vida santa, moralmente correta, que amam ao próximo e ao próprio Deus e que guardam a doutrina verdadeira de Cristo. E os de fora precisam reconhecer isso. E
principalmente quem almeja ser líder, precisa alcançar esse bom testemunho. E por último, querido, é muito bonito ver como que a igreja é composta por amigos. Esse fim da carta aqui é maravilhoso. Você sabe por quê? Porque ele mostra a proximidade entre os irmãos. João, Gaio, os irmãos daqui estão te saudando. Agora, manda saudações também nossas para os amigos aí da igreja. Gente, que coisa linda. É muito bonito, é muito triste quando os nossos amigos, né, não fazem parte da igreja. Gente, a igreja tem que ser composta por amigos. As nossas amizades têm que ser construídas dentro da igreja. E assim, a igreja fica forte, meus irmãos. Pois bem, assim terminamos essa maravilhosa cartinha, cujo poder de abençoar, né, a igreja tem sido desproporcional ao seu tamanho. Ela é muito pequena, ela abençoa demais. Terminamos também a nossa série nas 3 cartas de João. Repito, se você chegou nesse vídeo e não viu ainda os outros, temos a playlist da primeira carta, que é um pouquinho maior, da segunda e da terceira carta de João. Que Deus o abençoe muito, que essas mensagens sirvam para edificação e até a próxima série, se Deus nos permitir.